O que nós vamos ver hoje, terceira mensagem, liberdade e responsabilidade. A liberdade de escolher e a responsabilidade de assumir. Isso é um ponto que está embutido nas discussões do nosso país, que vai determinar a sua visão de mundo. A maneira que você, na hora de votar, na hora de escolher um representante seu, você tem que ter muito claro na sua mente esse princípio, esse conceito. Isso vai ajudar a gente a viver, a formar os nossos filhos. Isso tem tudo a ver. Assumir as nossas responsabilidades, usufruindo das liberdades que nós temos, sem desconsiderar que toda liberdade traz consigo uma grande responsabilidade. Então nós vamos abrir em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O céu e a terra tomam hoje por testemunha. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A liberdade de fazermos escolhas. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para essa mensagem dessa noite. Ó Pai querido, abençoe teu povo, abençoa a nossa igreja. Dê-nos discernimento espiritual dessas coisas, são coisas espirituais. São princípios que, se nós compreendermos, Senhor, irão nos ajudar muito dentro da nossa casa, na formação da família, na educação dos nossos filhos, Senhor. E irá se estender também, ó Pai, no nosso relacionamento com a sociedade, a visão que temos disso, Senhor. E por fim, até mesmo na hora de eleger, escolher representantes nossos, Senhor. Nos dê sabedoria, discernimento. E o momento em que esse texto foi escrito, Senhor, esse princípio, ó Pai, possamos entendê-lo no contexto e aplicá-lo na nossa realidade hoje, em pleno século 21. Ajuda-nos, ó Pai, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Te proponho a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolhe, pois, a vida. O que nós temos aqui, gente, importante a gente ver o contexto do Deuteronômio. Vamos entender o que está acontecendo. Primeira coisa. Depois de 40 anos no deserto, Deuteronômio foi o último livro escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, na verdade, são sermões, exortações, tá? Reafirmando tudo aquilo que foi passado para o povo durante os 40 anos. É uma conclusão, um fechamento de tudo. Então é uma aplicação dos valores e princípios que Deus já tinha estabelecido. Quando o povo foi liberto, liberdade, da escravidão do Egito, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Moisés está trazendo agora uma aplicação, que é liberdade e responsabilidade. Eles tiveram liberdade. Liberdade de cultuar a Deus, liberdade de tomar decisões. E liberdade tem que ser sempre acompanhada de responsabilidade. Então, depois de 40 anos, o que eles receberam lá? Primeiro, as tábuas da lei. Primeira coisa que eles receberam ao saírem lá do Egito, foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho, aí foram até um monte, receberam as tábuas da lei. O que foi feito naquele contexto? Eles renovaram a aliança, o pacto com Deus. Deus ali renovou, confirmou, a palavra certa é essa, tá? Ele não fez do nada, era um pacto que já vinha sendo renovado, com novos e novos representantes. Ali Moisés traz a lei, as orientações, renova do pacto com Deus,
E eles são libertos, então, daquela escravidão, daquele sofrimento, uma série de coisas. E iam ter uma série de promessas, de bênçãos de Deus especiais sobre a vida deles. Tá? E agora eles são, então, libertados e responsabilizados. E eles estão prestes a entrar na terra prometida. Durante o nosso culto, nós lemos Deuteronômio 8, que é justamente isso. Deus te abençoou, Deus fez promessas maravilhosas, Deus tem bênçãos especiais para vocês, mas olha, não te esqueça que foi o Senhor que te libertou. Deuteronômio 8. Não te esqueças que nem só de pão viverá o homem. Não viva só para isso, mas toda palavra que sair da boca de Deus, a responsabilidade que eles tinham com Deus. E aí, olha, se te esqueceres, tem consequência, tem responsabilidades. Quando entrarem na terra, quando edificar suas casas, quando estiver bem, confortável, maravilha, esquece de Deus. Ah, não precisa mais de Deus. Isso acontece na nossa vida. As bênçãos de Deus, entendeu? Deve ser acompanhado de muita responsabilidade. Quanto mais bênção você tem de Deus, deixa eu falar, mais responsabilidade você vai ter. Isso é um princípio bíblico, gente. Quanto mais se dá, mais se cobra. Isso é um princípio bíblico, que tem muitas aplicações na nossa vida. Você está vendo um contexto que esse princípio está sendo aplicado. Liberdade com responsabilidade. E aí vem então essa grande liberdade que foi dada para eles. De escolher, novamente. A liberdade de escolher, porque eles não podiam, eles estavam... Você lembra o que aconteceu? Gente, quando o povo de Israel, José do Egito foi vendido, levado lá para o Egito, o que vai acontecer lá? Deixa eu tirar aqui porque você vai ficar lendo lá. José do Egito, preso, vendido para os irmãos como escravo, ficou lá no Egito, aí houve aquela fome, 7 anos de seca, muita fartura depois seca, os irmãos foram, a terra passava fome, aí depois Jacó, com todos os seus filhos, se mudam lá para o Egito, eles se estabelecem naquela região, José morre, muitos anos se passam, 400 anos vão se passar, o povo vai se multiplicar, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. E aí depois, eles começam a ser oprimidos, escravizados, começam a sofrer. O faraó determina que começa a matar as crianças, porque está nascendo muito judeu, tem que matar isso aí. E nasce e mata. E começa a haver uma situação. Moisés é preservado pela providência de Deus, com essa história. É criado como um príncipe do Egito, pela filha de faraó. Quando ele chega na idade adulta, Deus leva ele para o deserto, trabalha na vida dele. 40 anos ele fica lá no Egito, sendo criado, meus irmãos, nas universidades mais avançadas que existia no mundo. Era chamada pelos arqueólogos de Oxford do mundo antigo. Os maiores pensadores, as línguas mais avançadas que existiam, pessoas do mundo inteiro iam para lá. Os reis e os imperadores mandavam seus filhos para viverem lá no Egito, aprendendo leis, aritmética, o que havia de mais avançado lá no Egito. Moisés, 40 anos, foi formado ali. Depois, Deus dá todo o conhecimento intelectual que existia melhor no mundo, ele é levado para o deserto, vai para a terra de Midian e fica mais 40 anos sendo trabalhado no coração. Ele sai do palácio e vai para o deserto. Deus trabalha no coração dele. Deus quebranta, ele vai pastorear lá os animais de Jetro, seu sogro, vai aprender a viver no deserto. Deus vai fazer uma obra na vida dele. Depois de 80 anos ele está pronto. Deus aparece para ele. A sarça que ardia, nos consumia. Deus se revela para ele, agora vai lá libertar meu povo. As pragas do Egito, você conhece, o povo é liberto, eles estão no deserto e eles vão caminhar agora mais 40 anos. Moisés está no final da vida dele, 120 anos Moisés viveu. O último livro está sendo escrito, as últimas palavras de Moisés. Escolhe hoje, gente, o que vocês querem? A bênção ou a maldição? O povo já tinha orientação, já tinha foram libertos, agora eles tinham responsabilidades. E Moisés então coloca diante deles esse desafio. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A liberdade de escolher. Nós temos que entrar num assunto que geralmente eu trato isso nos discipulados, eu trato na escola dominical, mas eu tenho que dar uma abordada bem rapidinho aqui com vocês, a questão do livre-arbítrio. Então quer dizer que foi restaurado o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, o que é isso?
Eu coloco duas coisas aqui, livre-arbítrio ou livre agência. Liberdade de tomar decisões, gente, é sobre isso que nós estamos falando. Livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões livre de toda e qualquer inclinação, pressão, influência, predisposição. Você poderia colocar uma lista enorme de sinônimos aí. Isso é livre-arbítrio. Se você diz então que a pessoa está tomando uma decisão livre, ela não tem nenhuma inclinação, ela não tem nenhum desejo forte que atente, ela não tem nenhuma pressão externa e interna, ela não tem nada, nenhuma influência, então é livre, arbítrio. O julgamento dela, o arbítrio dela é livre, ele não tem nenhuma influência, isso é livre-arbítrio. Acontece que o livre-arbítrio, meus queridos, existiu uma única vez aqui, o puro, vamos falar assim, livre-arbítrio puro existiu quando Deus criou o homem perfeito, num mundo perfeito, não havia nenhuma inclinação, uma predisposição. E Deus colocou essa capacidade de tomar decisão para o homem. Falou assim, de toda árvore comerá livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerá. Isso é livre-arbítrio. Deus deu a liberdade para o homem escolher a vida ou a morte. Primeira vez que isso é apresentado para o homem. Capacidade de tomar decisão. Livre. Olha que coisa linda. Porque o pessoal fala assim, mas Deus não poderia ter proibido o homem de tomar o rumo que tomou, então ele não seria livre. Mas isso é livre. Isso é liberdade, isso é livre-arbítrio. E o homem era livre. Ele não tinha nenhuma inclinação, ele não tinha nenhuma natureza má, ele não tinha pecado, não existia isso aí. Mas ele tinha a liberdade de escolher entre a vida e a morte. E aí ele tomou uma decisão. Só que aconteceu uma coisa. No momento, o livre-arbítrio também pode ser dito o seguinte. Olha que coisa interessante. É a capacidade, além disso aí, de você agir de acordo com a sua natureza. Então o homem, ele agia conforme a sua natureza, porque ele era perfeito. Então as suas decisões eram perfeitas. Só que no momento que o homem pegou e tomou a decisão, assim, eu vou seguir meu caminho, ele falou assim, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Mas daqui para frente é comigo. Ele levantou a bandeira da autonomia que nós falamos, ele se libertou de Deus. Eu não quero saber de Deus, eu quero seguir a minha vida. E ele tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento em que ele rompeu o relacionamento com Deus, ele se desligou de Deus, aconteceu uma coisa com ele. A natureza dele mudou. Então ele continuou agindo de acordo com a sua natureza. Só que antes era uma natureza boa. Ele era livre para escolher entre o bem e o mal. No dia que ele escolheu o mal, a natureza dele se tornou má, e ele só pode agir agora de acordo com a sua natureza, que é má. E o que aconteceu naquele momento? O homem perdeu o livre-arbítrio. Ele queria voltar. E se voltar para Deus, e voltar a ter uma natureza boa, perfeita e santa, como Deus criou, mas não podia mais, porque no momento que ele tomou a decisão de seguir o mal, ele perdeu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele era livre para escolher, mas no momento que ele escolheu o mal, não tinha volta. E foi o que aconteceu. Então, o ser humano, ele perdeu o livre-arbítrio. Porque agora ele está preso, entendeu? Por uma natureza má. Ela era boa, no momento que ele decidiu pelo mal, ela se tornou má, ele ficou preso nela. Então o homem se tornou escravo do seu próprio pecado, das suas inclinações, cheio de influências, cheio de pressões internas e externas. São as crises e os conflitos que todos nós temos. O tempo todo passa coisa na nossa cabeça, ruim. Já é uma influência, já é uma inclinação que você tem. E muitas vezes, infelizmente, nós queremos fazer o que é bom e não conseguimos. E às vezes a gente não quer fazer coisa ruim e a gente faz. Isso é a prova experimental que você tem, que você não tem mais o livre-arbítrio. Que você tem algo que te influencia, algo que te inclina. Paulo falou isso uma vez. O bem que eu quero fazer, aí eu não faço. O mal que eu não quero, às vezes eu faço. Significa o quê? Que eu estou sob a influência de alguma coisa. E a Bíblia vai chamar, e significa que eu não sou mais livre. E o que a Bíblia diz? Que Jesus, quando Ele vem, o que Jesus faz, gente? Ele nos liberta. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Nós voltamos a ter a liberdade de novo. Mas nos liberta do quê? Estando nós mortos em delitos e pecados. Então, naquele momento que a humanidade decidiu pelo caminho mau,
ela espiritualmente se desconectou, ficou presa à sua própria natureza, perdeu o livre-arbítrio, está perdida eternamente, não tem volta. Humanamente falando, não tem o que fazer. Vem alguém de fora e nos salva. Aí Jesus vem, nos dá vida, porque nós estávamos mortos. Mortos nos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso aqui é a doutrina da salvação pela graça. Jesus morreu, eu era escravo, Paulo vai usar no outro texto lá em Romanos, mas graças a Deus, porque outrora nós éramos o quê? Escravos do pecado. Mas no momento Jesus me salva e me dá a graça de escolher Ele primeiro. A Bíblia diz assim, gente, a gente não pode esquecer, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se deixar o homem tomar decisão, ele está preso, ele não pode. A Bíblia diz que ele é escravo. Naquele momento ele se tornou escravo da sua natureza má. O homem só age de acordo com a sua natureza. Tá? Quando ele tinha o livre-arbítrio, ele era livre para escolher. Mas no que ele perde, ele está preso à sua natureza. Se ela é má, está perdido. Graças, Paulo fala. Porque Deus, a gente estava preso, perdemos o livre-arbítrio. Aí o que acontece? Nós passamos a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Uma vez libertados do pecado, fomos feitos agora servos da justiça. Isso é uma doutrina profunda, que quem acompanha os nossos discipulados, as escolas dominicais nossas aqui, tira isso de letra. O que isso tem a ver com esse assunto? O que tem a ver é o seguinte, que o homem não tem mais o livre-arbítrio, porque ele tem uma influência, ele não é livre nas suas decisões, nós temos inclinações, predisposições que me ajudam a tomar decisão nessa hora. Não sou totalmente livre, então eu não tenho livre-arbítrio. Mas eu tenho uma coisa chamada livre agência. Nem por isso, o homem não é responsável pelos seus atos. Deus cobra a responsabilidade pelos atos do homem, porque senão ninguém é culpado de nada. Fala, peraí, mas eu já tenho uma inclinação. Saiu na revista Super Interessante um dia desse, dizendo o seguinte, que não existe livre-arbítrio. A revista Super Interessante achei interessante, fui ler o artigo. Aí ela mostrou o seguinte, que não existe livre-arbítrio, porque é o seguinte, quando você toma uma decisão, que quando a mente da pessoa toma a decisão, na verdade, você não teve livre-arbítrio, porque a sua mente já decidiu antes de você. É uma maneira que a ciência tenta para explicar essas coisas. Biblicamente existe o seguinte, existe uma predisposição na nossa natureza. Você tem uma inclinação. Isso te leva a tomar determinadas decisões. Só que tem um detalhe. Nós podemos dizer que o homem hoje ele tem uma coisa chamada livre agência. Apesar dele ter as inclinações, espiritualmente falando, ele não consegue se libertar disso e buscar salvação por força própria, porque ele está morto espiritualmente. Ele ainda é responsável pelos seus atos. E é assim que Deus trabalha com o homem. Nós chamamos de livre agência a capacidade de tomar decisões apesar das nossas inclinações. E ser responsabilizado pelas nossas decisões. Então nós não temos o livre-arbítrio puro, não. Porque já tem um monte de coisa ruim acontecendo dentro da gente. Conflitos, o tempo todo. Mas nós temos a livre agência. Somos responsabilizados pelos nossos atos e das nossas decisões. E toda a humanidade vai ser responsabilizada diante de Deus pelo que faz. Sofremos consequências dos nossos atos. É nesse aspecto, entendeu? Nesse aspecto, responsabilidade acompanha, tá? Deve nos acompanhar, aí que vem um ponto importante, a liberdade de escolha que temos. Depois de ele colocar a escolha, depois a vida, aí ele põe as consequências, olha lá. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Gente, isso é para todos. Para toda a humanidade. A humanidade não tem mais o livre-arbítrio, mas tem uma livre agência. É responsável pelos seus atos. Quando comete um crime, vai responder pelo crime. O que eu planto, eu colho. Essa é uma lei universal. Não tem como a gente fugir disso. Claro que aqui está aplicando para o povo de Deus. E o povo de Deus tem muito mais do que aquele que é incrédulo. Porque no momento que nós somos libertos por Cristo, nós ainda continuamos com essa natureza má, mas Jesus vai dizer, o espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus vai dizer que existe uma luta da carne com o espírito. Então, uma série de coisas que a gente poderia se aprofundar, mas não é nosso ponto aqui. Uma série de coisas. Você como cristão é diferente do não cristão.
Você tem o Espírito Santo em você, você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem uma série de recursos, você é restaurado de novo essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Você não é mais escravo do pecado, mas você está sob a influência do pecado. É diferente, tá? A pessoa sem Deus, ela continua escrava do pecado. Ela precisa ser liberta por Cristo. É por isso que Jesus veio e morreu na cruz. Não foi para dar exemplo, porque realmente precisava alguém fazer isso. E só Ele podia. Só que nós temos a nossa responsabilidade, acompanha a liberdade, e foi passado para o povo naquela época, naquele contexto isso. Disto depende a tua vida e a tua longevidade. Aí tem as promessas, para que habites na terra. Sob juramento, prometeu dar. Então, bênçãos, promessas, liberdades, são acompanhadas de responsabilidades. Isso não tem jeito, gente. É uma lei universal, para todos nós. Que planta, você vai colher. Aí, meu querido, que vem um ponto, aplicação desse princípio na nossa vida. Aplicação desse princípio na nossa vida. Liberdade e responsabilidade. Em países, vamos falar, em sociedades avançadas, existe uma coisa assim, que quanto mais, a ideia é essa, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Existe uma ânsia natural do ser humano por liberdade. Não é errado em si esse desejo por liberdade. E nós devemos lutar por liberdade. Se você olhar os países assim, que já estão mais evoluídos que a gente, nós só temos 500 anos, gente. Em trancos e barrancos, você sabe, entendeu? Brasil colônia, império, entendeu? Constituição saiu um dia desse, já precisa fazer um monte de reforma nela. O sistema político nosso é confuso. Umas coisas que a gente não compreende. Imunidade parlamentar. Se você entender o contexto que isso foi criado, gente, é para que eles pudessem tomar decisões e leis e não sofrer, entende? Repressão pelas... Hoje não. Comete crime, imunidade parlamentar. É confuso o nosso sistema. Porque um sistema ainda está evoluindo, está desenvolvendo, ainda tem muito para melhorar. Quando você olha países que tem aí, gente, tem cidade que você vai tem 1000 anos. Né? Cidade que você vai no mundo aí, na Europa, tem mais de 1000 anos, 1500. Né? Então, nós estamos falando de um país que está ainda engatinhando nesse processo. Há uma ânsia na nossa sociedade por liberdade. Você concorda comigo? Querem liberar tudo, querem liberar. É uma ânsia, uma ânsia, uma ânsia. Só que acontece uma coisa interessante. E em sociedades decadentes, eu vou te dizer agora isso aqui para você, você vai ter uma outra coisa. Você vai ter cada vez mais liberdade e cada vez menos responsabilidade. Isso aqui é um projeto de uma nação entrando em decadência. É um retrocesso, é um regresso. Não é uma evolução de uma sociedade, é um regresso. Então o que a gente tem que tomar cuidado ao aplicar esse princípio na nossa vida, na nossa sociedade, entender o que está acontecendo, porque o discurso é muito bonito, o discurso de liberdade. E eu até me empolgo, porque eu fico impressionado. Quando eu vejo alguns países de primeiro mundo, a liberdade que eles têm, gente, eu digo que é o ideal que deve ser buscado. Só que para chegar naquele ponto, demorou séculos e séculos, de um processo de educação assim, de altíssimo nível, para poder cobrar depois lá na frente. E progressivamente, conforme ia dando mais liberdade para a sociedade, mais responsabilidade. Abre de um lado, perde do outro. Abre de um lado, perde do outro. Abre de um lado, perde do outro. Isso eu admiro isso. Países que o cara tem liberdade para fazer o que quiser. E são livres. Aí você vê, fala assim, então o país liberou a droga. Por exemplo, é uma discussão muito grande agora, né? Porque tem um discurso bonito, vai diminuir a criminalidade. Discurso bonito. Holanda liberado, muitos países liberados. Agora eu vou contar uma coisa para você. Por exemplo, sabe qual é a maioridade penal na Inglaterra? Um país evoluído, a gente tem que reconhecer, né? Tem muito problema, gente. Tem corrupção lá também, todo lugar tem, viu, gente? Mas país evoluído. Adolescente, criança, cometeu crime de adulto, responde como? Adulto.
Mas para chegar nesse nível, tem toda uma estrutura. Educação, família, os valores, para chegar num ponto assim. Cometeu um país como nós, gente, vai, fala para mim. Um rapaz de 17 anos, uma arma na mão, já matou 15, 30, estupra, mata, rouba. De menor, pelo amor de Deus, para com isso. Só que existe toda uma estrutura que precisa. O que está acontecendo no nosso país, eu não tenho dúvida, ele está num processo de decadência. Porque está lutando por liberar algumas coisas e, ao mesmo tempo, desresponsabilizar cada vez mais as pessoas pelos seus atos e pelas suas consequências. Nesse princípio bíblico, que é universal, se aplica a mim, a sua vida e a sociedade, as famílias todas, está havendo um processo inverso, tá? Fui pesquisar, por exemplo, estou usando um exemplo são mais de 680 emendas, leis, resoluções que estão tramitando na nossa sociedade para mudar radicalmente a maneira de viver da sociedade. Por exemplo, liberação da maconha é um exemplo que eu tenho. Eu não vou citar nome de ninguém, nem partido, nem propósito, não é esse. Tá? Mas, esse é o discurso, começa assim. Legalizar e regulamentar a maconha e acabar com a guerra às drogas não é somente uma questão de liberdades individuais. É também uma questão de segurança pública e de direitos humanos. Por isso, o meu projeto de lei, eu não vou dizer que eu não quero citar quem está falando isso. Quem está plugado e acompanhando sabe até de quem esses termos e essa expressão. Faz muito mais do que regulamentar a maconha. Propõe uma série de mudanças radicais na política de drogas do Brasil. A legalização da maconha é um primeiro passo que, além de garantir as liberdades individuais, tudo é bonito, liberdades individuais, contrário às pessoas proibicionistas, né? Vai vendo. Será uma ferramenta fundamental para reduzir a violência, deixar de encher nossas prisões com a juventude mais pobre da periferia. Discurso bonito. Sempre que você vê um discurso, o mais pobre, vai devagar. Discurso bonito. E acabar com uma guerra que já matou gente demais. O discurso é bonito, os valores aqui discutidos, são coisas assim nobres. Nossa, realmente. Para a gente pensar, né? Será que se liberar vai resolver? Vamos ver. Gente, eu antes de me converter, eu fui usuário de droga. Todo mundo sabe aqui que a primeira droga, ninguém começa usando crack, cocaína. Não começa com a maconha, não sabe disso. Depois de um certo período, ela quase não tem efeito. Você tem que usar cada vez mais. E tem algumas maconhas que são potencializadas. Então você tem o chamado mesclado, você tem a erva macho e fêmea, há uma diferença enorme na potência dessa erva, coisas que são misturadas. Enfim, você vai até o limite. Chega uma hora que o organismo, aquilo já não tem muito efeito. Isso é simples, a gente sabe disso, né? Depois disso, aí você começa a ter experiência com drogas mais pesadas. No momento que se legaliza isso, olha que coisa interessante. Então, uma juventude vai ter mais acesso a essa primeira droga, entendeu? Essa primeira droga. O crime e os criminosos, o crime é dinâmico, gente. O crime é dinâmico. Pensa comigo uma coisa. Você lembra algumas décadas atrás que só se ouvia falar de assalto a banco, né? Era a coisa mais comum. Entrava armado, passava lá, assalto a banco. Ouvia, teve na Caixa Econômica, mataram até um gerente. Eu me lembro, isso na década de 80, 90. Quanto assalto a banco? Você ouviu falar de assalto a banco? No momento que eles bloquearam o assalto a banco, eu me lembro muito bem de um delegado dizendo isso, o crime é dinâmico. Você fecha aqui, o criminoso, você acha que no momento que não dá mais para assaltar a banco, do jeito, né? Vamos trabalhar, né? Vamos assinar a carteira, vamos pegar no batente, ganhar um salário mínimo por mês. É assim que funciona o crime. No momento que você resolve e impede um crime ter feito, o que ele faz? Ele é dinâmico, ele migra para outra modalidade. Começou a surgir no Brasil o que nós chamamos de assalto relâmpago. Assalto relâmpago. Como nunca se falou antes, e prende, põe no porta-mala, pega o cartão. Bom, no fim sobrou para quê? Antes assaltava a instituição, agora assalta o cidadão. Então o negócio, de certa forma, resolveu o problema dos bancos, mas criou um problemão para a gente, hein? É o tempo todo na televisão, assalto relâmpago, assalto relâmpago. O crime é dinâmico, gente. Ele migra.
Você acha que os traficantes, olha que coisa bonita, você tem que tomar cuidado com o negócio bonito. Você acha que o traficante, o problema é que liberou a maconha, pronto, o que nós vamos fazer da vida, né? Vamos todo mundo trabalhar para ganhar a vida, né? Gente, próxima droga, cocaína. Vai triplicar a entrada dessa droga no país. Boca de fumo não existe mais, mas vai ter boca de coca. Então, gente, é óbvio, até uma criança sabe disso, entendeu? Você fechar uma porta, vai ter que abrir outra. O próximo é essa. Então você vai potencializar o desejo pela coca, porque é livre. O traficante não vai perder tempo de vender maconha, besta. Ele vai vender coca. Mas vai ter muito mais cliente. Porque vai ter muito mais gente usando maconha, porque é livre. Muita gente vai querer experimentar. Deu aquele limite, aí precisa da segunda droga. Então o discurso é bonito, mas na prática não funciona. Então estou dando um exemplo para você. Princípio de responsabilidade, liberdade e responsabilidade. Não se consegue mexer, a sociedade não evolui, não dá mais responsabilidade para o jovem, e não pode pôr para trabalhar, que é de menor, não pode isso, pode aquilo, mas libera. Você percebe que há uma tendência de dar cada vez mais liberdades e cada vez menos responsabilidades. Gente, e eu disse para você, eu não vou me atrever a dizer minha visão de liberdade aqui, porque eu vou chocar algumas pessoas. Mas quando você vai nesse primeiro mundo aí que é liberto, gente, junto com isso, houve uma evolução de séculos, de todas as outras áreas e esferas da sociedade. Na educação, política, tudo evoluiu de um tal nível que eles tiveram condições de dar algumas liberdades. Isso é uma utopia. Que aqui no Brasil está sendo feito um processo inverso, mais liberdade e menos responsabilidade. Gente, é óbvio que, por exemplo, quando você fala de outro assunto, nós estamos de uma discussão muito grande no nosso país, essa questão de distribuição de renda. Gente, olha, a gente tem que lembrar uma coisa que tem que ficar claro para a gente. Discurso de justiça social não é coisa nova, não é coisa que surgiu alguns séculos atrás, com movimentos revolucionários. Gente, isso é mais antigo que o ser humano. Você pega os livros dos profetas, o que eles mais brigavam e lutavam pelas sociedades no passado era justiça social. Você vê, o que é uma verdadeira religião? Tiago fala, Isaías fala, muitos falam. Cuidar dos órfãos e das viúvas e se guardar da corrupção do mundo. Servir a Deus, se consagrar a Deus, se santificar para Deus e fazer justiça social. Isso é religião. Aqueles que só fazem justiça social e se esquecem de Deus, isso é uma ONG, é um movimento bonito, legal, mas não é religião. Aqueles que só se dedicam a Deus, a louvar, a adorar a Deus e esquecem da responsabilidade social, não é verdadeira religião. Deus quer essas duas coisas. Então isso é muito antigo. Não sou totalmente contra, a redistribuição. No momento em que uma instituição... A gente faz isso, gente. A gente faz isso. Ó, você tem alimento a mais na sua casa, graças a Deus você não está passando fome. Você doa arroz, feijão, nós juntamos isso, formamos uma cesta básica. Aí os irmãos vão levar. Tem gente recebendo isso lá no Douradinho, lá no Embaré. Tinha uma família lá, né, Mabel? Recebia cesta básica em Embaré. Tem família que o filho está internado na clínica para recuperação, a mãe recebeu cesta básica. Ajuda com outras coisas, com dinheiro, até com dinheiro já foi ajudar para pagar conta, já pagou conta. A ação social na nossa igreja faz justiça social. Então, isso é uma redistribuição, gente. Isso é uma redistribuição. Você tem comida a mais, você trouxe aqui e nós demos para que ele tem menos. Nós fazemos isso. A igreja faz isso, sempre fez isso. Diaconia faz isso. Só que isso é feito com responsabilidade. A nossa filosofia é que assim, 3 meses vamos ajudar uma família. Está passando fome, desempregado, dá a cesta básica. 1 mês. Acompanha a família. O que está acontecendo? Por que não arranja emprego? Vamos orientar. O camarada vai trabalhar, não tem dente. Já foi pago o dentista aqui. Arrumou os dentes, né, mano? Já teve um monte de situação de arrumar a pessoa. Deixa eu contar todos os detalhes aqui, vai dar glória para a turma da ação social. Mas o que eles têm feito aqui é maravilhoso, maravilhoso. Pequeno, porque é uma igreja pequena, proporcional, mas trabalho maravilhoso. Isso é redistribuição, não sou contra isso. Só que o princípio é o seguinte, a gente já percebe a malandragem. A gente percebe, quando o camarada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois liga.
Olha, estou precisando de um dinheiro, deposita. A gente vai sentir, não? A gente sente quando o camarada não quer trabalhar. Aí não. Aí o que a gente chama, peraí. Sustento sem trabalho? Princípio bíblico, gente. Ó, Paulo diz, porque quando ainda convosco, vos ordeno isso, se alguém não quer trabalhar, não coma. Ele está com problema de saúde, desemprego, vamos ajudar, dar comida, roupa. Mas peraí, o camarada não quer trabalhar? Suspende. Isso é um princípio bíblico. O que acontece? O Brasil ele é destacar no mundo porque foi um país que tirou não sei quantos milhões da miséria e tal. De certa forma, entendeu? Eu acredito sim, que é necessário suprir uma necessidade extraordinária, uma ajuda, um apoio, um incentivo. Gente, isso faz diferença na vida da gente. Se alguém aqui recebeu um apoio e incentivo dos pais quando foi trabalhar, morar fora, sabe aquela ajudinha no final do mês que o pai deposita, isso faz uma diferença. Aquela mãe que durante muitos anos, sabe, ajudou a comprar roupa para o neto, ajudou o pai, economizou, ajudou dando alguma coisa, é um incentivo. Aquele filho, sabe, que o pai ajudou a comprar o terreno, mas vamos construir junto, o filho trabalha, o pai junto constrói, isso é coisa. Agora você sabe na prática como que é. Aquele filho que nunca teve nenhuma responsabilidade. Quando ele vai para a faculdade, chave de carro. Quando ele vai ele casa, dá uma casa para ele, já tudo pago. Gente, a gente sabe que fim que vai dar isso aí. Então, não sou totalmente contra um apoio, um incentivo. Eu acho que o governo tem que dar, tem que ver. Determinados grupos que tiveram vamos dizer assim, uma falta de oportunidade histórica, vamos dar apoio. Mas isso é temporário. Isso tem que ser regressivo, não é progressivo. Cada vez menos pessoas, e o ideal é que não se precise desse tipo de coisa. Porque no nosso país, muitas vezes, nós vemos um sistema, você sabe, todo mundo discute isso aí o tempo todo. Você vê vídeo na internet, da mãe falando o seguinte, não, olha, eu já tive um filho ganhando canto, eu ganhei bolsa isso, bolsa aquilo, outro, vou ter mais outro filho que vai ajudar a comprar isso, aquilo. E não trabalha. É tudo quanto é tipo de bolsa, você pode se imaginar. Então, não, pera aí. Aí já tem um princípio aí por trás. Pera, quem não trabalha não come. Olha o que... Eu estou falando de liberdades, bênçãos, promessas, princípio bíblico, sem responsabilidade. Olha que coisa interessante que diz esse pensador Adrian Rogers. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Esse discurso é perigoso. Não, essa é elite. É como se fosse um pecado prosperar, vai se tornando uma coisa ruim. Isso é elite, é punir, para ajudar o pobre. Não, pera, não é essa a ideia. Por cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra deve trabalhar sem receber. Olha o princípio. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, a outra metade da população irá sustentá-la. E quando esta outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. Eu falei uma nação em decadência. Todas as nações que seguiram esse princípio de punir os ricos, porque prosperaram, para beneficiar os pobres, caíram, ruíram. Faz uma análise de todas as nações que seguiram essa linha. Vai lá. Vivem decadência. Quando os muros lá da Alemanha caíram, aí olharam lá para dentro e falaram, gente, o povo passando fome. A filosofia que está por trás. Você vai nesses países que seguem essa filosofia, essa aqui ó, é uma expressão, é o fim de uma nação. Adrian Rogers. Pesquise sobre essa pessoa que é uma pessoa... Então, gente, para mim eu estou trabalhando com um princípio aqui. Liberdades com responsabilidade. Progressivamente. Não vejo limite para isso. Porque o top disso é o que Deus disse lá no Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais. Come do fruto que vocês quiserem, gente.
Só tem um fruto ali. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Liberdade total. Com responsabilidade. Isso é o ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, é impossível isso, essa coisa ideal. Mas aonde chegar, ótimo. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade, não há limites. Chegar ao ponto que você vai a alguns países que assim, é uma liberdade assim, sabe? Total. Esse dia eu vi um vídeo, achei interessante, na Suíça, que uma família produzia ovos, galinhas lá. Aí eles pegavam os ovos, eu falei, gente, isso é o sonho, isso é o top. Aí eles pegavam os ovos, deixavam na porta da casa uma bandeja com ovo. E um cofrinho. Escrito assim, ó, se você quiser o ovo, custa tantos centos. E a pessoa que morava lá falou, gente, eu nunca vi isso na minha vida. E a população passava, ia lá, não ficava ninguém olhando. Pegava 3 ovos, tanto, depositava no cofrinho e ia embora para casa. Para chegar nesse nível, gente. Você pensou você deixar uma bandeja de ovo na porta da sua casa e colocar o valor e o cofrinho aqui, né? Mas por quê, gente? Um dia esse povo foi adolescente. A nação um dia foi adolescente. Foram bárbaros, entendeu? Não, capaz de quem passar, quebrar os ovos, jogar na casa do vizinho, comer o resto. Eu não imagino, sabe? Eu sempre quando eu criança, eu ficava vendo aqueles filmes, né? Que a gente vê aquele negócio de jornal. Sabe aquele negócio de jornal? Que o cara coloca não sei quantos centos, abre, todos os jornais estão ali, ele pode pegar 10, 20, ele pega um e fecha. Um dia eles chegaram lá. Eu sonho com um Brasil que um dia chegue aí. Só que aí, meu querido, tem aquele princípio que eu coloquei para vocês. Liberdade, responsabilidade, caminham junto. Se você inverte esse negócio e começa a lutar por um monte de liberação, libera isso, libera aquilo, libera isso, libera aquilo, tira a responsabilidade, isso é a decadência de um povo, de uma nação. Não sou contra incentivos. Existe gente na miséria, existe gente que morre de fome ainda nesse Brasil. Eu acho que tem que haver justiça social, mas existe um princípio muito sutil, um discurso bonito de justiça social, mas o princípio está lá. E aonde vai dar esse negócio? Aí que vem um ponto. Meu querido, para a gente fechar aqui, isso tem tudo a ver porque você tem filho. E o ideal é que seu filho tenha toda a liberdade do mundo, com responsabilidade. Não é fácil. Eu tenho um filho de 14 anos. E cada vez mais eu falo, filho, é o seguinte, a escola está aí, você estuda, você rala, você presta vestibular, é o seu futuro, filho. Não vou estudar por você, não vou prestar vestibular por você, e eu não vou garantir o futuro seu, velho. Porque eu posso dar estudo, tá aí, ó. Passar para o filho. Liberdade e responsabilidade. Você que escolhe, não quer estudar, não vai. Ou quer fazer outra coisa, não vai. Botou isso na cabeça do seu filho, acabou. Ele tem que ter essa consciência. O futuro é dele. Ele que escolhe, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde, papai e mamãe não vai mais estar aqui. E se ele aproveitou aquela oportunidade que o pai deu, condição de ele estudar lá, ele vai usufruir. Se ele não aproveitou, paciência, liberdade e responsabilidade. E tem que sofrer as consequências. Temos que passar isso para outra geração. Nós estamos tirando, gente. Meu Deus, olha só onde está em nosso país. Foi criada uma lei que você não pode corrigir uma criança. Está tirando as consequências. Você está entendendo o que nós estamos formando para a geração seguinte? Libera a droga, mas não pode corrigir o filho. Nós estamos justamente no caminho inverso de uma sociedade evoluída ou uma sociedade decadente. Nós estamos caminhando para uma sociedade decadente. Luta-se para liberar a droga, mas tira toda a responsabilidade de uma criança. Porque quando ela faz coisa errada, ela não recebe mais as consequências. Todo mundo aqui cresceu sabendo que quando fazia coisa errada, vinha cintada, chinela. E eu vou falar para você, acho que tinha que ter apanhado mais, viu? Porque demorei para acertar os ponteiros, viu? Estou acertando alguns ainda. Percebe esse princípio, gente? Cuidado com o discurso bonito de justiça social. Tem que ver o que está por trás. Liberdade e responsabilidade devem andar juntas num processo de amadurecimento e evolução social de um país. Tem que andar junto. Vamos orar, gente. Nós estamos num país que o que vai acontecer nos próximos 4 anos vai depender de mim e de você. Eu, você, cidadãos brasileiros, é que vamos escolher o futuro
país que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Responsabilidade minha e sua. Liberdade e responsabilidade. Liberdade de escolher e responsabilidade de assumir quem nós escolhemos, quem nós colocamos lá.